Olá pessoal, bem-vindos diretamente de Israel com Marcel, levando vocês para conhecer um pouquinho mais de Israel. Como estamos agora na festa de Hanukkah, então vamos viajar um pouco pelos caminhos que lembram e nos contam um pouco da história dessa festa, não da história da festa, mas dos lugares por onde podem ter acontecido parte da sua história e que são lembrados nos dias de hoje. Como vocês sabem, Israel, grande parte das cidades e das regiões recebem nomes ligados à sua história. E a festa de Hanukkah não é diferente. A festa de Hanukkah que nós conhecemos, que se dá início com uma rebelião dos Macabeus, onde eles retomam e purificam o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém que nós encontramos aqui, a região do do Monte Moriá, essa região bem hoje construída com um encontro de várias religiões, restos do que era da esplanada do segundo templo de Herodes, mesquitas construídas pelos muçulmanos no século VIII, esse espaço das mesquitas onde ficava o templo. Na verdade, na época dos Macabeus, nem essa esplanada existia, ela era ainda antes da esplanada, o espaço da construção do templo antes da reforma herodiana. Então, nesse espaço aqui ficava o candelabro, a menorá, que os macabeus reinauguraram o uso dela, e daí se demonstrou a vitória dos macabeus, voltando vamos dizer assim, a manutenção do templo, tirando da mão dos pagãos helenistas que introduziram cultos com estátuas dentro do templo monoteísta. Então, a história de Hanukkah se dá sobre a vitória desses macabeus. E da onde vêm esses macabeus? Qual é a origem deles? Aonde eles se encontravam? Então, saindo de Jerusalém em direção à região próxima da onde hoje é o aeroporto, se encontra uma região hoje conhecida com o nome Modi'in, um nome moderno da cidade, uma cidade que tem mais ou menos uns 25 anos, se juntou com outras comunidades que tinham próximas, Maccabim, Reut, que são mais ou menos também de 40 anos atrás, e se formou uma grande cidade hoje com quase 100 mil habitantes. Esse nome Modi'in é em lembrança ao lugar original onde viveu essa família dos Macabeus. Esses Macabeus viviam numa região conhecida como Hashmonaim, a família deles vivia aqui, nessa região de Maccabim, Modi'im, onde hoje se encontra não somente essa cidade, mas várias outras comunidades que carregam nomes dessas famílias dos Macabeus, e por onde parte da história se passou, hoje tem cidades que lembram parte disso. E não só pelo nome, como também achados. Alguns historiadores acreditam de que a tumba dos Macabeus e do famoso pai Matitial se encontra também, e a gente já vai ver ela também. Aqui para vocês verem a cidade de Modin, que hoje com quase 100 mil habitantes, é uma cidade que a gente pode perceber no seu tamanho. Ela se encontra no caminho entre Jerusalém e Tel Aviv, bem próximo do que a região do aeroporto, no vale que se encontra, Vale do Ayalon, bem interessante que ela vai também estar no limiar do que era as fronteiras de 1948. Aqui a gente vê a linha de cessar-fogo, linha de 1949, quando acabou a Guerra da Independência. O lado direito era a região da Jordânia, ou conhecida como Cisjordânia, o lado aqui à esquerda, Israel, e depois da Guerra dos 6 Dias, a liberação das regiões conquistadas pela Jordânia. Então, encontramos nessa cidade de Modi'in muitas outras cidades próximas, algumas aldeias pequenas com nomes como Matitial, como vocês podem ver, vão estar preservando os nomes históricos desses macabeus. Matitial, uma comunidade pequena, bem próxima a Modi'in, onde
tem residencial, tem escolas, algumas dessas comunidades públicos religiosos, outros menos religiosos. Temos algumas que são Hashmonaim, da família dos Hashmoneus, como vocês podem ver, região residencial na grande maioria. Essas são algumas cidades que vão lembrar a história da história de Hanukkah, sendo que preservou-se os nomes nessa mesma região onde parte também das batalhas de um dos filhos, Yehudá Maccabi, se dá nessa região próxima do vale. Os historiadores acreditam terem encontrado, já no século XIX, e depois investiram no século XX, numa tumba que acreditam ser do Mordecai, do Matitial, pai dos 5 filhos que se organizaram para guerrear contra os Macabeus. Então, Matitial, que tinha seus 5 filhos, como Yehudá, o principal famoso, com Shimon, com Yohanan, Yonatan e falamos já os 5, e Eleazar, eles se encontram, alguns opinam, enterrados também nessa mesma região, onde não tem achados exatos. Existem discussões de talvez 3 lugares na região ao redor de Modi'in, mas esse é o mais tradicional, conhecido como a tumba dos Hashmoneus, aqui de Matitial, peregrinação contínua, em especial nessa época de Hanukkah, restos do que acreditam ser monumentos posteriores das suas tumbas colocadas. Então, esse é um lugar que lembra também a história de Hanukkah e recebe muita peregrinação de jovens israelenses para visitar esse lugar, em especial na época de Hanukkah. Logicamente que nós encontramos que dentro da cidade de Modi'in encontramos também já todos os serviços de uma cidade grande e uma sinagoga que eu queria mostrar para vocês com a menorá. Uma coisa bem curiosa, a menorá aqui de apenas 5 braços. Normalmente conhecemos a menorá de 7 braços, que era do templo, que foi reinaugurada, e a Hanukkah de 8 braços, com mais um shamash, uma chama piloto, a nona, que é usada na festa de Hanukkah. E por que aqui uma sinagoga com 5 braços que tem essa menorá? Então isso é um dos costumes tradicionais judaicos depois da destruição do templo, de que não teria nenhuma menorá de 7 braços até a reconstrução do templo. Então, em todos os lugares por onde a comunidade esteve, dentro das sinagogas não se encontra menorá de 7 braços, apenas a Hanukkah de 8 braços com o shamash, ou alguma menorá simbólica de 5 braços. Esse é um dos modelos que temos numa sinagoga da comunidade de Modi'in. Essa é a sinagoga conhecida do movimento Chabad, entre as muitas sinagogas que tem na cidade. Essa é da comunidade Hassídica Chabad. Então, agradecemos a visita hoje pela cidade de Modi'in e um pouco do que tem ao redor. Para a gente terminar, mostrar mais algumas fotos curiosas sobre o que a cidade oferece. A cidade em si, que tem 100.000 habitantes, todos os serviços necessários, mas também tem a parte do lazer. Então temos alguns parques aquáticos com piscina, esporte, uma cidade que oferece todos os serviços, e hoje em dia também temos até uma comunidade bastante grande de brasileiros morando em Modi'in, o que atrai muitos dos Olim Hadashim, muitos dos novos imigrantes, como mais uma alternativa de cidade para viver. Próxima a Jerusalém, próxima a Tel Aviv, isso facilita bastante também, hoje com os transportes, trem e ônibus, para chegar fácil acesso nas grandes cidades. Então é uma cidade que, lembrando a história de Hanukkah, guardamos os nomes até os dias de hoje, 2.200 anos, 2.170 anos, da época que se passou a história, e até hoje guardamos na memória, e hoje atualizada dentro da cidade, dentro de um país moderno, cidades novas. Então, bem-vindos a vocês quando visitarem aqui na vida real. A gente pode
deixar de lado o virtual e levar vocês para conhecerem, caminhar pelas ruas, verem os residenciais, verem os parques, conhecer um pouco da cidade. Um prazer estar com vocês, esperamos para a próxima. Abraços.